As dorsais são um dos músculos mais bonitos que a gente vai encontrar, assim como a beleza do dia 9, que vai ter promoção de todos os meus cursos. Não esqueça de olhar aqui nos comentários que tem mais informações. Mas quantos exercícios eu devo fazer de dorsais? Bom, as dorsais, pessoal, a gente pode dividir aí, né, pelo menos em 3 grandes grupos. E aqui eu não vou nem falar exatamente de dorsal, tecnicamente falando, eu vou falar das costas como um todo e você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa diferença de nomenclatura. Bom, quando a gente vai olhar o número de exercícios, primeiro a gente tem que lembrar que o número de exercícios ele é menor, ou seja, em grau de importância, do que o número de séries de um treinamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente, né, Floquinhos, eu posso prescrever para algum aluno meu da consultoria um treinamento de dorsal usando um GVT, German Volume Training, a qual eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Se você tiver qualquer dúvida, olha, ele tá com a bandeirinha do Brasil, eu sou brasileiro com muito orgulho, eu nunca vou abandonar meu país. E aí, esse GVT envolve 10 séries de 10 repetições, Floquinhos. E, consequentemente, é um exercício. Mas é um exercício com um volume muito grande. Então, é mais importante o número de séries do que o número de exercícios. Então, eu posso fazer um treinamento com poucos exercícios, mas muitas séries em cada um para chegar, né, naquilo que a gente precisa. Floquinhos, você que tem as costas muito definidas, qual é o segredo? Pois bem, ele disse que primeiro a gente tem que pensar em que as costas tem que se trabalhar a largura. E a largura, Floquinhos, são puxadas que vêm de cima para baixo, certo? Assim como a espessura que vem de frente para trás. Então vamos lá. Quando eu estou fazendo uma puxada vertical, uma barra fixa, eu estou dando mais largura. Então você quer ficar mais largo atrás, puxa. Se você quer ficar mais espesso atrás, sabe, casco de tartaruga, aquela coisa encaroçada para trás, você vai fazer mais remadas. Então, ó, de frente para trás, cresce para trás. De cima para baixo, cresce para os lados. Isso não é muito difícil de entender. Então, a gente tem pelo menos esses 2 grandes grupos de exercícios. E aqui eu vou adicionar um terceiro grupo, que aí não faz bem exatamente parte da dorsal, mas faz parte das costas, que é a região lombar. Então hoje uma lombar hipertrofiada, com bastante qualidade, você tem que fazer alguns exercícios, né, como por exemplo de hiperextensão lombar, ou então o levantamento terra. Lógico que você pode trabalhar a lombar em outros dias, né? Por exemplo, o dia de coxa, onde você pode fazer ali um agachamento, né, de preferência livre, onde mais trabalha. Eu posso fazer um stiff. Então esses exercícios também vão trabalhar essa região. Por isso que eu posso demandar de menos pau nessa região lombar, porque outros dias eu já estou descendo o pau neles, beleza? Entendendo isso, com quantos exercícios, portanto, eu vou fazer num treinamento de dorsal? Depende do meu objetivo. Então vamos falar primeiro do número de séries e depois a gente pensa em exercícios. Número de séries, algo próximo, tá? Para homens, algo próximo de 12 a 20 séries semanais é um bom número. Quer dizer que é isso para todo mundo? Não pode fazer mais, não pode fazer menos? Lógico que não. O que eu estou dando aqui para vocês? Eu estou dando, né, uma bússola, norte, sul, leste, oeste. Então eu sei que eu tenho que ir para o norte. Agora, exatamente no norte existem várias posições. E isso seria o GPS, seria um trabalho personalizado, seria um trabalho de consultoria, qual eu faço também. Mas não aqui por vídeo, porque é impossível, né? Eu estou falando de forma genérica. Se quiser conhecer mais a minha consultoria de dieta e treino, leandrotwin.com.br. Bom, entendendo esse valor, eu poderia falar desse valor para homens e para mulheres? No geral sim, tá? As mulheres hoje, tá? No padrão estético de hoje, elas treinam dorsais de forma bem legal, né? Normalmente as mulheres querem ficar com as dorsais mais marcadinhas, um ombro um pouco melhor, os braços um pouco mais compactos e trapézio quase nulo. É normalmente assim que uma mulher gosta, né? Do seu superior, do seu superior para os padrões de hoje. No geral, sempre vale lembrar para os haters não ter o que escrever nos comentários para o professor não entrar em depressão completa. E não falta muito, brincadeira, tô muito de bom humor. Então, quando você pensa isso, você pensa num próximo ponto. Quantas vezes eu vou treinar dorsal por semana? 1 vez, 2 vezes por semana? Então, se eu vou treinar, por exemplo, 2 vezes por semana, eu posso fazer um treino com menos séries. Se eu vou treinar 1 vez por semana, eu posso fazer um treinamento com mais séries. Então, entendendo tudo isso, a gente vai escolher agora o número de exercícios. Como é que a gente faz um treinamento um pouco mais
generalizado, que ataca, né, todas essas regiões de uma forma bem legal. Então eu poderia pensar em colocar um exercício que vai trabalhar essa região lombar, certo? Vou pensar aqui num levantamento terra, por exemplo. E aí eu vou pensar em colocar mais 1 ou 2 exercícios para espessura, remadas, e mais 1 ou 2 exercícios para puxada, para a largura das dorsais. Então um treinamento de aproximadamente ali, por volta de 4 a 5 exercícios, é um número muito bom e a gente consegue colocar facilmente dentro desse número de séries que a gente já pré-estipulou. Vamos supor, vou fazer ali com 16 séries, tá? Então são 4 exercícios de 4 séries cada um. Posso fazer diferente? Lógico. Eu posso fazer, por exemplo, 4 exercícios, mas um deles eu quero dar um pouco mais de ênfase, eu faço 5 séries e um outro eu faço 3 séries. E aí 4 e 4, vai totalizar os mesmos 16, né, as mesmas 16 séries. Essa seria uma estruturação muito básica, muito tranquila na hora de você montar um treinamento de dorsal. Lógico que aqui você tem que individualizar. Então, você vai olhar, né, para o seu próprio corpo ou para o corpo do seu aluno e vai ver exatamente o que precisa. Poxa, o meu aluno ele é mais estreitinho atrás, então eu vou colocar para ele mais exercícios de puxada para aumentar um pouco mais a largura. Poderia fazer o seguinte, 3 exercícios de puxada e 1 de remada. Leandro, e a lombar? Eu poderia, por exemplo, nesse exercício de remada, colocar uma remada livre, para já ativar um pouco dessa região lombar. Mas aí eu posso caprichar um pouco mais no dia de costas e colocar, no dia de coxa, e colocar um pouco mais de exercícios de agachamento, de stiff, para trabalhar mais essa região. Então, a gente nunca pode olhar um treino de forma esquartejada, né, de forma unitária, de forma exclusiva. Se você pega e só olha o treino de dorsal, pode dizer, é um bom treino de dorsal. Mas aí quando você olha o restante, você fala, poxa, mas poderia ter caprichado aqui, completando esse trabalho. Né? Ou, eu estou olhando aqui o treino, mas eu estou esquartejando o treino do aluno. Então eu não sei quem é o meu aluno. De repente o meu aluno tem a largura já muito boa, então eu não preciso colocar tantos exercícios para a largura de dorsal. Eu vou colocar mais para espessura. Então, resumindo, 4 a 5 exercícios de dorsal vai muito bem para a maioria. E você consegue montar um bom treinamento com boa diversidade ou, né, se for necessário, na verdade, ou diversidade ou especificidade. Focar uma determinada região fraca. E agora eu vou deixar a indicação desse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que é de um treinamento de braços completo, com série, repetição, técnica, tudo para pessoas intermediárias. Então dá uma olhadinha aqui e não esquece do dia 9 de setembro que tem promoção de todos os meus cursos. Informação você já sabe nos comentários.